Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A menos de 2 semanas do primeiro turno das eleições, as pesquisas de intenção de voto para presidente apontam um candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à frente, seguido por Jair Bolsonaro, do PL. Os dois somam quase 80% da preferência do eleitor. Por um lado, a campanha de Lula agora investe na busca dos votos que faltam para uma possível vitória já no primeiro turno, em 2 de outubro. Por outro lado, Bolsonaro espera levar a disputa para o segundo turno e até 30 de outubro reverter a vantagem do petista. Na corrida para ganhar as eleições, o eleitorado feminino, os evangélicos e os indecisos têm sido objeto de desejo das campanhas. Mas outra tarefa também é um desafio para Lula e Bolsonaro: lidar com o peso dos índices de rejeição. É o seguinte, o Datafolha, então, mediu também a rejeição aí dos candidatos à presidência. 53% do eleitorado diz não votar no presidente Bolsonaro de jeito nenhum. E 38% rejeitam o ex-presidente Lula. Os números exatos oscilam a depender do Instituto de Pesquisa, mas Bolsonaro tem mantido índices próximo a 50%. A rejeição a Lula é menor, mas também alta, ficando perto de 40% da média dos levantamentos. Na corrida pela vitória, as campanhas consideram que é fundamental manter o nível de rejeição abaixo de 50%. Todos os pesquiseiros, esses especialistas em pesquisas, colocam que acima de 50% é uma taxa que fica inviável para um governante ser reeleito. Eles têm todo esse histórico. E é sobre esse desafio que falamos nesse episódio do Item Mais. Nessa primeira parte, conversamos com Renato Meirelles. Ele é presidente do Instituto Locomotiva, nosso parceiro aqui de CNN e que sabe tudo de pesquisa eleitoral. Renato, sempre muito bom te ter aqui. Você que entende tudo de pesquisa vai trazer para a gente um panorama do que são essas eleições de 2022 quando falamos em rejeição. Mais uma vez, bem-vindo. Prazer sempre estar aqui contigo, Carol. Renato, para começarmos, vamos traçar aqui um panorama das últimas pesquisas, o que elas apontam em termos de rejeição dos primeiros colocados, Lula e Bolsonaro. Como é que está sendo essa oscilação quando falamos da rejeição dos eleitores por esses dois nomes? Olha, Carol, o que a gente tem visto é que não oscila muito. Do mesmo jeito que a intenção de voto não oscila muito, a rejeição das candidaturas também não tem oscilado. Para a gente usar, por exemplo, o último Datafolha aí como referência. Quando a gente pega a rejeição, nós temos, na prática, o candidato Jair Bolsonaro liderando com 53% de pessoas que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Esse número é de 38% dos que afirmam que não votariam no presidente Lula de jeito nenhum. Isso é uma diferença de 15 pontos percentuais. São 23 milhões de eleitores que rejeitam mais o Bolsonaro do que o Lula. É essa diferença entre a rejeição dos dois candidatos. E diferente do que alguns analistas pensam, em que a rejeição só é importante num eventual segundo turno, a rejeição é muito importante para a definição do voto útil. E é o voto útil que, no limite, vai garantir se essa eleição terá ou não terá 2 turnos. O que é apontado como fator para essa alta rejeição, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, mas também um índice elevado do ex-presidente Lula? Quando a gente olha para as questões qualitativas, quem é esse eleitor que rejeita Bolsonaro e quem é esse eleitor que rejeita Lula? Esse sentimento anti-bolsonarismo e antipetismo tão presente nessa eleição. Olha, são razões diferentes que levam à rejeição de ambos os candidatos. A rejeição do presidente da República ela é alimentada por 2 grandes fatores. A postura que ele teve durante a pandemia e a atual situação econômica no país. O Brasil meio que está cansado desse fla-flu político, ele de alguma forma busca com que as famílias consigam voltar a jantar em família, ter um almoço de domingo sem ter maiores discussões, e a narrativa do presidente da República não caminha nesse sentido. E aí o segundo aspecto é da economia, que leva, como eu disse antes, a rejeição do Bolsonaro crescer. Ele fez uma série de medidas para diminuir a percepção de que a economia não anda boa. Isso levou a uma queda recente na inflação, estamos há 2 meses de deflação, um aumento da renda na base da pirâmide, que ainda não se reverteu em votos, mas ele colocou mais de 30 bilhões
bilhões de reais no novo Auxílio Brasil, mas que isso efetivamente não tem sido capaz de diminuir a rejeição da figura do presidente da República, por mais que tenha melhorado aí a avaliação do governo. Já sobre o ex-presidente Lula, os dois fatores são outros. Um é algo que tem sido pouco falado, mas que aparece com muita força, é o fato do seu governo ter financiado obras de outros países como Cuba e Venezuela. Diferente do que diz a militância bolsonarista, o eleitor não quer nem saber se Cuba é uma democracia ou uma ditadura. O problema é no momento de crise econômica ir dinheiro para fora e faltar dinheiro aqui dentro. E a outra temática é a temática da corrupção. As inúmeras denúncias de corrupção que ocorreram referentes aí aos anos em que o ex-presidente governou o nosso país. Acontece que as pesquisas dizem, Carol, que isso está precificado, para usar uma linguagem de mercado. Ou seja, as pessoas que não deveriam gostar do Lula por causa da corrupção já não gostam. E as denúncias de corrupção feitas contra o presidente Bolsonaro faz com que uma parcela do eleitorado, em especial o eleitorado nem, ache que é tudo farinha do mesmo saco. Quando a gente olha para esses números das pesquisas, Renato, qual seria então a estratégia de momento para esses dois candidatos num cenário tão consolidado e com altos índices de rejeição? Aumentar essa rejeição do adversário seria um caminho ou pode ter um efeito reverso? O fato de atacar o adversário pode inclusive aumentar a rejeição? Existe uma máxima nas campanhas eleitorais que eu particularmente acredito que nessa campanha não vale, que é quem bate perde, né? Nós temos um índice de consolidação de voto muito grande nessa eleição, então é natural que se espere agressão. Acontece que a credibilidade de uma agressão ela é menor se quem está fazendo essa denúncia é o candidato adversário. O que a campanha bolsonarista tem feito é, na medida em que constata que qualquer crítica ao Lula que saia da boca do Bolsonaro não tem eficiência, simplesmente não é crível na visão do eleitor, em especial do eleitor neném, eles tentam utilizar uma série de matérias de jornal que cobriram essas denúncias de corrupção na época do governo Lula. Ou seja, a campanha bolsonarista admitiu que o que sai da boca deles não tem mais credibilidade e que, portanto, passou a utilizar o recorte de notícias de jornal, essa mesma notícia de jornal, dos jornais que eles dizem não acreditar, para atacar o ex-presidente Lula. Esse é um movimento muito recente. Vamos ver se será eficiente nessa reversão de votos. Renato, para a gente encerrar, utilizar um pouco aqui da tua experiência nessa cobertura eleitoral, sempre de olho nas pesquisas, o quão difícil para um candidato é reverter índice de rejeição? Esse número que vem nas pesquisas é um número muito consolidado? Há um tempo suficiente para uma melhora desses indicadores? Eu, particularmente, acho muito difícil. É possível aumentar a rejeição do adversário, reduzir a própria rejeição. Faltando 15 dias para a eleição, eu considero quase impossível. A rejeição vai definir esse pleito? Será um pleito diferenciado nesse sentido? A rejeição é muito grande dos dois candidatos porque ela é fortemente alimentada por quem prefere a candidatura adversária a quem está sendo rejeitado. Ou seja, a rejeição do Bolsonaro é alta porque ele parte de toda a intenção de voto do Lula que já rejeita o Bolsonaro. E vice-versa. A rejeição é importante para entender para onde vai o voto útil e será ainda mais importante num eventual segundo turno. Agora, para o nosso ouvinte ter claro, Carol, o índice de pessoas que ao mesmo tempo rejeitam Lula e Bolsonaro não passa dos 8%. Renato Meirelles, nessa conversa aqui conosco no Item Mais, de novo aqui participando, trazendo um panorama pra gente do que é importante nessas eleições. Renato, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Um abraço. É sempre um privilégio conversar com vocês e com os ouvintes da CBN. Um beijo grande. Desde que a emenda constitucional sobre a reeleição foi aprovada, em 1997, os 3 presidentes que tentaram um novo mandato foram bem-sucedidos nas eleições. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi reeleito ainda no primeiro turno, apesar de ter uma rejeição de quase 25% na época, segundo o Datafolha. 8 anos depois, em 2006, Lula também foi reeleito. Na disputa em segundo turno, ele teve de enfrentar a rejeição de 27% do eleitorado. A disputa mais acirrada para um presidente em exercício foi registrada em 2014, quando Dilma Rousseff conseguiu a reeleição com uma margem apertada no segundo turno. A petista enfrentava, então, um índice de rejeição de cerca de 35%. Agora, em 2022, pela primeira vez, a eleição envolve não apenas um presidente em exercício, como também um ex-presidente. E como dissemos no início desse episódio, a rejeição
tanto de Lula quanto de Bolsonaro, supera os 35%. A gente tende a observar a exploração por parte de ambos os candidatos que lideram a campanha, exacerbando esses sentimentos de rejeição do eleitor. Tanto Lula incutindo aí, relembrando as várias passagens de Bolsonaro aí ao longo da gestão da pandemia, suas frases misóginas aí contra as mulheres, um certo preconceito que apareceu em diversas falas ao longo da carreira de Bolsonaro contra o cidadão nordestino. Então, Lula vai explorar bastante esse lado, assim como o Bolsonaro vai continuar batendo na tecla da questão da corrupção, estimulando aí esse sentimento antipetista que foi determinante para sua eleição em 2018. Na segunda parte desse episódio, vamos focar nas estratégias dos dois principais candidatos à presidência para lidar com esses altos índices de rejeição. Para isso, conversamos com a Deise Ciocari, cientista política. Deise, muito obrigada por dispor de um tempinho aqui com a gente no Item Mais. Bem-vinda. Imagina, o prazer é todo meu. Deise, trouxemos há pouco, então, os números das últimas pesquisas, que mostram um cenário consolidado, estável, em que o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro lideram nas pesquisas de intenção de voto, assim como lideram nos índices de rejeição dos eleitores. Isso explica, inclusive, a dificuldade de crescimento, tanto de Bolsonaro quanto de Lula nas pesquisas. Os índices de rejeição travam o crescimento desses candidatos? A gente tem alguns pontos aí que são necessários às análises. Em primeiro lugar, os votos estão consolidados em quase 80% entre esses dois candidatos, tá? Então isso indica que é muito difícil haver qualquer alteração na campanha eleitoral daqui para frente. A primeira coisa que a gente olha como cientista político é sempre a rejeição, para se ter uma ideia. Primeiro, se a campanha tivesse dividida em 3 ou 4 candidatos, como aconteceu nos outros anos aqui no Brasil, e que os votos não tinham a possibilidade de vencer no primeiro turno, ela não era tão grande, a gente olha o índice de rejeição para ver qual o candidato que tem maior possibilidade de conquistar votos, ou aquele que não tem nenhuma. Como essa campanha está extremamente polarizada entre esses dois, o índice de rejeição, nesse caso, é diferente a análise das outras campanhas, porque nesse caso, esse índice de rejeição só quer dizer que nós vamos votar no menos pior. Porque, por exemplo, se a gente tem uma candidatura com A, B e C, e um tem 25% dos votos, o outro 30% e o outro 10%, o índice de rejeição ele vai indicar aquele que pode crescer. Tem um exemplo que eu acho magnífico, que foi no Rio Grande do Sul, uma disputa para o governo do estado. Quem venceu a eleição foi o Germano Rigoto, e o Rigoto ele saiu na disputa do governo com 2% de intenção de voto, mas ele não tinha rejeição. Então ele trabalhou a campanha dele, naquela época o período era maior, ele trabalhou a campanha dele porque existia uma possibilidade de crescimento e ele venceu. Hoje, com esse índice de rejeição, é quase impossível mudar muita coisa. Talvez a gente mude ali nas intenções de voto 3 ou 4%, mas esse índice de rejeição nesse ano ele quer dizer que a gente vai votar no menos pior, porque as pessoas conhecem os candidatos e rejeitam em grande número. E aí 2 pontos que você traz na sua fala, Deise. Os eleitores conhecem esses candidatos. Estamos falando de uma eleição que por si só ela é muito peculiar, porque temos um presidente e um ex-presidente, portanto 2 pessoas que ocuparam os cargos para os quais elas disputam nesse momento. Isso explica também esses altos índices de rejeição? Explica sim, porque eles têm um desgaste de anos de governo, daí todo governo ele acaba se tornando uma vidraça, é muito mais fácil tu lembrar dos aspectos negativos, porque eles geram mais notícia, eles dão mais mídia, eles aparecem muito mais, né, do que tu lembrar dos aspectos positivos. Então esse desgaste de anos de governo, ele explica também essa alta rejeição. É muito mais fácil tu rejeitar alguém que tu conhece do que alguém que tu começou a ouvir falar agora e tu não tem tanto conhecimento, como por exemplo a Simone Tebet, né, ou a Soraya, enfim, são personagens que precisam de mais exposição para a gente conhecer os prós e os contras. Agora, no caso de Lula e Bolsonaro, a gente já tem uma opinião formada sobre eles porque a gente conviveu, né, com eles, então é mais fácil até saber o que a gente não gosta neles. E aí o outro ponto, você falava desse período de campanha um pouco maior no Rio Grande do Sul, que favoreceu um candidato que tinha um baixo percentual nas intenções de voto, porém não tinha rejeição. O fato do período de campanha hoje ser menor dificulta ainda mais qualquer reversão do atual cenário?
Dificulta muito. É pouco tempo para tu fazer qualquer mudança de imagem, né? Esse período, ele precisaria ser um pouco maior para se adequar, para os candidatos poderem trabalhar melhor as suas imagens. Nesse período é muito difícil tu fazer alguma mudança, tem que gerar muito fato novo e constantemente para que as pessoas não esqueçam de ti, né? Se a campanha fosse maior, poderia ser trabalhada uma nova roupagem. Isso também é um dos motivos que explica esses votos consolidados entre Jair Bolsonaro e Lula, porque a gente já conhece, é pouco tempo de campanha, então fica mais fácil votar neles, né? Para tu conhecer um outro candidato em 45 dias, em 30 dias, é quase impossível, é pouquíssimo tempo. E aí isso explica também a rejeição, ela já está consolidada pelo desgaste de 4 anos de governo e nesse período não tem o que fazer, né? É muito difícil alguma mudança. Deise, é possível relacionar a rejeição com aqueles grupos que estão em evidência na disputa entre os dois candidatos? Aí falamos de mulheres, de evangélicos, da população mais pobre. É possível fazer essa associação? Tem alguns pontos, assim. Essa eleição, ela está mapeada, praticamente consolidada, né? Então, o Sul está mais tendenciado a Bolsonaro, o Centro-Oeste agora deu uma mudança, mas é um pouco mais Bolsonaro, Nordeste de Lula. Aí, quando a gente fala das classes mais pobres, das mulheres e dos evangélicos, a gente está falando de grupos que vão fazer a diferença nessa eleição. Não tem uma diferença de territorialidade, mas são grupos determinados. Os evangélicos, eu acredito que eles já chegaram no teto. A disputa agora pela presidência da República é entre mulheres e entre o Sudeste, porque são as mulheres que ainda não se decidiram, é a maior parte do eleitorado, e o Sudeste tem o maior colégio eleitoral do país, né? Então, se o candidato tiver um pouco mais de estratégia, ele vai perceber que tem que trabalhar esses dois grupos, né? O Sudeste, pelo simples fato de ter o maior número de eleitores, e as mulheres, elas têm mostrado maior decisão na hora do voto, independente dos chefes de família, as mulheres têm se mostrado independentes na hora de votar. Então é um público que tem que ser olhado com mais cuidado. O eleitor pendular que a gente tem hoje, que é aquele eleitor que presta mais atenção na campanha, que não é nenhum fanático e não tem nenhum político de estimação, como a gente diz, ele vai deixar para definir na última semana, mas esse eleitor, ele também não faz parte da rejeição. Esses grupos mais fortes, sim. Então, mulheres, Sudeste e evangélicos devem ser os grupos definidores dessa eleição. Na sua avaliação, por onde tem que passar essa estratégia para aumentar a rejeição do adversário ou diminuir a própria rejeição, principalmente perante esses eleitores? A gente tem vivido nos últimos anos uma política bem violenta e ela tem saído do campo simbólico, né? O debate ele não acontece só na fala. Então, o que eu sinto falta até nessa eleição e o que deveria diminuir a rejeição dos candidatos, mas nenhum deles me parece disposto a isso, é mostrar fatos novos positivos. A gente tem visto o ataque à pauta de costumes e aí talvez isso também explique o alto índice de rejeição, porque num país que já está polarizado, está cansado de violência, está cansado da corrupção, vem mais esse tipo de fala durante o período eleitoral, né, onde um ataca o outro, um debocha do outro, e aí existe a própria violência física que a gente tem visto em nome da política, isso só aumenta a rejeição. Com a eleição tão polarizada entre dois personagens, a única maneira de diminuir a rejeição seria com fatos novos positivos, mas nenhuma das candidaturas está disposta a isso. A prioridade deles é o ataque e o eleitor cansa disso, ainda mais num país onde a gente vem de protestos nas ruas, impeachment, Lava Jato, corrupção, uma pandemia que estraçalhou o país, então é muita violência e é muita negatividade para isso também ser trabalhado na campanha. Então, quando os candidatos reforçam isso, eles reforçam também a rejeição deles de um eleitor que está cansado. Um eleitor que está cansado diante de dois candidatos que têm objetivos muito bem definidos. Bolsonaro briga nesse momento para chegar ao segundo turno, para manter essa disputa num segundo turno, e o ex-presidente Lula na busca pelo voto útil na tentativa de ser eleito ainda em primeiro turno. Necessariamente, esses objetivos passam pela rejeição? Elas passam pela rejeição, sim. Eu acho que é mais a questão do medo do outro, né? Como o índice de rejeição está muito alto, é mais fácil os candidatos trabalharem o medo na política, né? O medo do outro, essa luta que a gente tem visto entre o bem e o mal, né? O ponto é que como grande parte do eleitor já decidiu os votos, esse eleitor do voto útil, ele não deve fazer tanta diferença como ele fez em outras campanhas. Mas nesse ano ele vai definir se a campanha vai para o segundo turno ou não. É uma porcentagem muito pequena desse eleitor, mas vai ser fundamental, porque se a gente for para um segundo turno, vai ser por muito pouco e é esse eleitor que deve definir pelo voto útil, né? Então é uma porcentagem pequena e isso se trabalha assim com rejeição, é o medo do outro, porque isso provoca um distanciamento e faz o eleitor votar num outro candidato que não tenha tanta rejeição, né? Essa eleição é a eleição da rejeição.
E assim, com essa conclusão da Deise que a gente encerra essa nossa conversa. Deise, mais uma vez obrigada por esse bate-papo. Já fica aqui o convite para uma próxima e até lá. Um abraço, obrigada e até a próxima. E nós ficamos por aqui também. Amanhã estamos de volta com outro assunto e de olho nas eleições. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.